Passo a passo, passo a passo, quero ir com Cristo. Todo dia com alegria, bem juntinho a Cristo. Passo a passo, passo a passo, quero ir com Cristo. Todo dia com alegria, bem juntinho a Cristo. Aí, obrigado. Essa é uma música nova, né? Que nós cantamos hoje. A gente vai ter outros dias que a gente vai cantar ela também, né? E essa música ela fala o quê? Passo a passo, todo dia com Cristo. Você tem caminhado todo dia com Cristo? É muito importante você caminhar com Cristo, porque Cristo, ele é o perfeito Filho de Deus, né? E Deus nos enviou ele à terra para podermos observar como devemos viver, de forma que agrada a Deus. Vamos cantar uma outra música. É assim, ó. Vem, Letícia. Quer vir, Elô? Vem aqui, me segura de um lado e a Letícia segura do outro. Ela canta assim, ó. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Mentirinhas, não, não, não. Minha língua já tem dono. Nome feio também não. É de Deus meu coração. Aê, parabéns. Muito obrigado, meninas. Você já deu algum presente para alguém? De repente um brinquedo que você tinha, que você deu para alguma pessoa. Você pegou algum presente e deu para alguém? E como que foi a sua sensação de dar aquele presente? O que você esperava daquela pessoa que ela recebeu aquele presente? Na Bíblia, vamos ver um versículo. Aqui na Bíblia está escrito em Romanos 12:1. Romanos 12:1. Assim, ó. Romanos, que os soldados romanos eles tinham um capacete que tinham uns pelinhos vermelhos na cabeça. Romanos 12, 1. Vamos lá. Romanos 12:1. Fácil de lembrar, né? Já vai lembrando. Isso aí é a referência do versículo. Para você saber, falou, o versículo é grande, hein? Então já vai lembrando. Romanos, as duas mãos, 12:1. Então vamos lá, ó. Romanos 12:1. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é vosso culto racional. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Difícil, né? Um pouquinho difícil esse versículo? Vamos ver. No cartaz aqui, ó, vai ficar melhor para vocês lerem. No cartaz vai ficar melhor para vocês lerem. Vem, Gabi, por favor. Ó, pode deixar aqui assim, ó. Eu sou isso. Então vai lá, ó. Vamos ler junto agora no cartaz, que aí fica melhor. Vamos lá. Romanos 12:1. Apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora eu vou explicar para vocês. Vocês entenderam? Vou perguntar. Vocês entenderam todo esse versículo? É um pouco difícil de entender, né? Vou explicar para vocês. Então vai lá. Apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo. O que Deus quer que a gente saiba? As vontades sejam entregues a Deus.
como uma forma de sacrifício. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo seu pecado. E Ele quer que também nós venhamos abrir mão de algumas coisas para Ele. Ele abriu mão de estar lá no céu para vir na terra e para morrer por você, para sofrer um castigo seu, meu e seu. Qual é o sacrifício que você faz por Deus? Entregar as suas vontades, entregar a sua vida e as suas vontades para Ele. Então, quando eu apresento o meu corpo com o sacrifício vivo, eu estou apresentando as minhas vontades, eu apresentei a minha vida para Ele, aceitei Jesus no meu coração, e hoje eu não quero mais fazer só as minhas vontades, eu quero fazer a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Ela é a melhor escolha que eu posso fazer na minha vida. Continuando, santo é o quê? Deus, Ele é santo, e Ele quer que você seja santo também. Lembra da música que a gente cantou? Mentirinhas? Não, Ele não quer que você minta, Ele não quer que você fale palavrão, que você xinga alguém. Ele quer que você seja santo, que você mude o seu comportamento, o seu modo de ser. Nós nascemos com vontade de fazer coisas erradas, mas você pode mudar isso quando você aceita Jesus no seu coração. Será que você já tomou essa decisão de aceitar Jesus no seu coração? Se não, hoje você vai ter a oportunidade de fazer. Vai ser a sua melhor decisão, aceitando Jesus Cristo, porque você vai ter uma vida eterna ao lado dele. E santo, Deus, Ele é santo, Ele não tem pecado. Pecado é tudo que nos separa de Deus, falar palavrão, mentira, xingar, brigar, pensar coisas ruins. Só de você pensar você já pode estar pecando. Então, Ele é santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional, quando a gente faz a vontade de Deus, Ele se agrada, Ele fica feliz. Você quer deixar Deus feliz? Entregue o seu coração para Ele, as suas vontades, e Ele vai ficar um sorriso de um lado ao outro. Vamos lá, vamos lembrar o versículo? Romanos 12, 1. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Vamos falar agora assim. Vamos ver se vocês conseguem falar o versículo desse jeito, com a cabeça de lado. Romanos 12, 1. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Agora, assim, de ponta cabeça. Vai ser difícil agora, hein? Vai ter que plantar bananeira. Então, vai lá. Romanos 12, 1. Apresenteis o vosso corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Aê! Parabéns, obrigado, Gabriela. Nós vimos na história da semana passada que Jesus, ele tinha o quê? Ele tinha se batizado. Será que você já se batizou? Já mergulhou nas águas do batismo na sua igreja? Então isso é uma decisão que depois que você aceita Jesus no seu coração, mais para frente você vai poder fazer. Quando você sentir no coração que eu quero mostrar para todo mundo que eu sou de Jesus, eu quero estar numa igreja, eu quero servir a Deus. Você vai poder fazer isso conversando com o seu pastor, conversa com seus pais, pedindo depois com os seus pastores, na sua igreja. Se você não tem uma igreja, procurar uma igreja para você estar,
para você seguir os passos de Jesus, né? A primeira música que nós cantamos hoje foi passo a passo, quero ir com Cristo, todo dia com alegria, bem juntinho a Cristo. Então, se você quer seguir os passos de Jesus, Jesus se batizou, nos ensinando que seria importante esse passo de tomar uma decisão de se batizar. E depois que ele se batizou, ele foi tentado, foi lá para o deserto, o Satanás, inimigo de Deus, queria fazer coisas, fazer com que ele adorasse a ele. Imagina, adorar o Satanás, o diabo, o inimigo de Deus. Ele não fez. E com a palavra de Deus, ele fez com que o diabo fosse embora. Ele negou tudo que o diabo ofereceu e as tentações para fazer a vontade de Deus. E depois os anjos o serviram. Depois disso, o que aconteceu? Tinha alguns seguidores de João Batista lá, e um deles, o nome dele é André. Opa, André, eu? André foi o primeiro discípulo de Jesus. Ele estava ali junto com João Batista. André já soube que realmente aquele homem era o Messias, aquele escolhido por Deus, aquele que no Antigo Testamento, no começo da Bíblia, ele já dizia que havia um Salvador, o Messias, e ele já viu, né, que aquele realmente era Jesus. E o que acontece? Ele já começou a seguir Jesus. Depois ele foi e falou de Jesus, sabe para quem? Para o irmão dele. O irmão dele chama Simão Pedro. Depois ele foi andando e encontrou mais outros discípulos, outras pessoas que Jesus convidou para segui-lo, né? Jesus não obriga as pessoas a seguir ele. De alguma forma, ele se apresenta para aquela pessoa. Antes, ele se apresentava pessoalmente. Hoje em dia, ele apresenta com alguém que fala de Jesus para alguém, ou por alguma música de adoração a Deus, que canta louvores a Deus, ou por a Bíblia, ou por alguém que está pregando numa igreja ou em algum lugar, né? Ou que está fazendo algo que realmente agrada a Deus e as pessoas notam, observam. Então, mas Jesus se apresentou para mais dois, né? Para Filipe, né? E ele falou assim para o Filipe, que falou: olha, eu sei que você estava numa figueira, debaixo de uma figueira. E Filipe, como que ele sabe que eu estava lá? Daí Filipe percebeu que aquele homem, ele tinha algo a mais, algo especial. Ele viu que realmente o que estavam falando de Jesus era de fato uma coisa impressionante, uma coisa maravilhosa, alguém realmente especial. Como que ele podia saber que eu estava lá debaixo daquela árvore? E ele começou a seguir também Jesus. Ele seguiu a Jesus, Tiago também seguiu a Jesus. Ele foi caminhando mais, encontrou Bartolomeu, encontrou Natanael, estou pegando uma cola ali, Natanael, e ele foi andando e encontrando pessoas e foi chamando. E cada pessoa, às vezes, elas trabalhavam de um jeito, trabalhavam de outro. Tinha algumas, olha aqui, ó, até o André e o Pedro, olha o André e o Pedro aqui de novo, eles estavam no começo, ó, André e o Pedro. Ele estava junto também com outros dois discípulos, que eram pescadores. Eles eram pescadores, eles ganhavam, o seu trabalho era o quê? Cuidar das redes, levar lá para o rio, para o mar da Galileia, jogava as redes, pescava, vendia os peixes, comiam. Eles eram pescadores de peixes, e Jesus convidou eles para ser pescadores de pessoas. Nossa, mas pescadores de pessoas? Eu vou jogar a rede e vai vir pessoas? Nada disso. Eles iam pescar as pessoas com o Evangelho, eles iam falar do amor de Deus para as pessoas, e as pessoas elas iam aceitar Jesus. Jesus chamou elas para amar as pessoas, né?
levar o amor dele para outras pessoas. Ele encontrou também um outro homem que era Mateus. Ele era um cobrador de impostos. Era uma pessoa que as pessoas às vezes não confiavam muito, porque muitas vezes os cobradores de impostos, sabe o que eles faziam? Eles pegavam os impostos das pessoas para dar para o rei, e aí ele tirava um pouquinho para ele, dava uma parte para o rei e pegava um pouquinho para ele. Pode fazer isso, crianças? Não, ele deveria ser justo, pegar só o que precisava e não mais do que precisava. E também ele não podia ficar com nada, ele tinha que pegar e dar para o rei. E ele fazia. Então Mateus, ele era visto como uma pessoa também corrupta. Hoje em dia também temos, né, alguns políticos assim, né, no nosso país e em outros países. Mas isso é uma atitude errada, que nós devemos, a partir de nós, de você quando você vai na cantina, de quando você pega o dinheiro da sua mãe, do seu pai, quando eles dão para você deve ser justo. Você não pode pegar da bolsa deles, escondido. Você precisava, você tem que pedir, né? Então, Mateus era um cobrador de impostos. Jesus chamou ele e ele abriu mão de tudo para seguir a Jesus. Olha que impressionante. Jesus estava formando quem? Os seus discípulos. Olha lá. Todos os seus discípulos estavam ali com eles. Ele reuniu, sabe quantos discípulos? 12 discípulos. Lembra que nós lemos o Romanos 12? Ele formou 12 discípulos. Vamos ler aqui os nomes dos discípulos? Chega mais perto para você ver. Olha lá. Discípulos de Jesus. Primeiro, André, João, Simão, que depois Jesus deu o nome dele de Pedro, que quer dizer rocha. Filipe, Natanael, Tiago, Mateus, Bartolomeu, Tomé, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, aquele que traiu Jesus. Mas esse era o time de Jesus. Você já foi convidado para jogar num time? Na sua escola, na educação física, formar um time? Né? Esse era o time de Jesus. O time que ia levar o amor de Deus para as pessoas. Eles foram desafiados. Você já foi assim num time e você tinha o compromisso do quê? De jogar bem, de correr, de marcar, prestar atenção, defender aquela bola, né? Eles tinham a missão de ouvir o mestre. Quem é o mestre? Seria o técnico, né? No jogo, o técnico, né? E o mestre é Jesus. E Jesus, ele ia orientar eles, falar para eles como que eles deveriam viver e fazer, né? E ele está ali sempre perto do técnico para poder seguir as orientações dele. É muito importante você saber disso, crianças. Você precisa. Quem são os seus técnicos na sua casa? Papai, mamãe. Quem são os seus técnicos na escola? Professor, professora, né? E quem é o seu técnico na sua vida toda, no seu coração? Jesus. Você já tomou a decisão de aceitar Jesus no seu coração? Não? Então, vamos orar agora. Você precisa arrepender dos seus pecados, pedir perdão dos seus pecados. Pecado é tudo que eu penso, falo e faço que não agrada a Deus, né? Então, se você já pensou uma coisa que você pensou coisa ruim para alguém, você está pecando. Se você falou, você está pecando. Se você fez, brigou, xingou, bateu, você também fez coisas erradas. Você deve pedir perdão para Deus, pedir para Ele te perdoar e falar: eu creio em Jesus Cristo, que veio à terra e morreu na cruz pelo seu pecado. Jesus foi entregue numa cruz, colocaram pregos nas mãos deles, uma coroa cheia de espinhos, bateram nele e ele morreu na cruz. Mas ele não ficou morto. Depois de 3 dias ele ressuscitou e voltou a viver. Você quer aceitar Jesus no seu coração, pedindo perdão pelos seus pecados? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, eu me arrependo dos meus pecados.
Eu creio que Jesus é o Filho perfeito de Deus. Ele morreu na cruz pelas coisas erradas que eu faço. Eu me arrependo e recebo Jesus hoje no meu coração. No nome de Jesus que oramos. Amém. Parabéns! Se você aceitou Jesus hoje no seu coração, você vai morar no céu a vida toda junto com Deus. Olha que maravilha! Agora você é filho de Deus. Deus, ele se torna o seu Pai. E hoje você é filho de Deus. A Bíblia diz assim, em João 1,12: mas a todos quanto o receberam serão feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então todos que creem em Jesus e que receberam Jesus são filhos de Deus. Todas as pessoas são filhos de Deus? Não, só quem creu e quem recebeu. Se você fez, já creu, já recebeu, você é filho de Deus. Olha que maravilha! E eu já recebi, sou filho de Deus. Você já recebeu, é filho de Deus? Então nós somos o quê? Se eu sou filho, você é filho, somos irmãos. Somos a mesma família, né? E agora, a gente vai agora para a nossa história. Nós estávamos falando da história do John Paton, o missionário John Paton. E o John Paton, né, um missionário lá nas Ilhas Novas Hébridas, lá na Escócia. Nós já terminamos na semana passada essa história. Vou dar uma passadinha rapidinha nela e vou colocar algumas perguntas. Se você souber, você deixa nos comentários aí a resposta. John Paton nasceu numa família cristã, uma família dos pais que já criam em Jesus Cristo. E sempre os pais deles oravam para o Papai do Céu para que eles pudessem fazer as coisas certas, pedir perdão quando errava, né? E John Paton cresceu ali e ele queria ser um missionário, ele queria viver a vida inteira para servir a Deus. Na escola, quando ele ia também, eles oravam, ele não tinha roupa, depois ele ganhou uma roupa. Quando ele cresceu, ele conseguiu um trabalho, e nesse trabalho o chefe dele falou que, olha, eu vou te mandar para um outro lugar melhor, porque você é uma pessoa bem estudiosa. Mas ele falou, não, eu quero ser um missionário, eu entreguei a minha vida para Deus, quero viver minha vida inteira para Deus, não quero esse trabalho, eu quero só por algum tempo, depois eu quero viver uma vida para Deus o dia todo momento, falando do amor de Deus. E o chefe dele mandou ele embora por causa disso. Depois ele foi trabalhar lá na roça, plantação e tudo. Depois que ele foi para plantar, ele falou para o pai dele os pais dele que ele ia embora, ele ia para um outro lugar mais distante, uma cidade grande lá da Escócia. E quando ele chegou lá, ele conseguiu um trabalho numa escola, né? E ele conseguiu um trabalho numa escola e recebeu um bastão, porque naquela época os professores, se a criança fizesse coisa errada, os professores puxavam a orelha, eles batiam na mão da criança e até com uma vara. Então as crianças tinham que estar sempre comportadas. Olha só como que você, naquela época era. Pergunta para os seus pais. Tinha pais que já receberam puxão de orelha da professora, e isso era normal, né? E hoje em dia isso não acontece, né? Mas naquela época era assim que as coisas aconteciam. Uma vez um aluno chegou lá e foi querer brigar com o professor. Que coisa feia! John Paton pegou aquela vara, ele não queria pegar, porque quando ele era criança ele tinha apanhado uma vez o professor, ele ficou muito triste. Mas ele teve que pegar e bater naquele aluno, né? Para que ele não fizesse mais. No outro dia, outros alunos também fizeram coisas erradas. E ele pegou e não bateu. Ele falou, não vou mais bater, isso é muito ruim. Eu vou conversar com eles. Conversou com eles, falou com a turma, e eles pediram perdão diante da turma e não fizeram mais. John Paton, ele estava sendo um bom professor, ele conseguiu melhorar
os alunos começaram a participar melhor e eles acabaram mandando João Pedro embora para colocar um outro professor melhor, né? Que tivesse mais cursos. E João Pedro depois saiu, conseguiu um outro emprego e ele estava indo para uma cidade bem simples. As pessoas às vezes não tinham nem sapato, tinha poucas roupas. Depois João Pedro, e tinha um homem que falava assim: não acreditam nesses que ficam falando de Jesus, eles não, isso é mentira. E esse homem que falava isso, que às vezes brigava com João Pedro, ele ficou doente. João Pedro falou assim: eu vou lá falar de Jesus para ele. Ele foi lá e falou de Jesus para ele. Depois ele aceitou Jesus no seu coração. E depois que ele aceitou, ele falou para a esposa dele e a filha jogar fora um monte de livros que eles tinham que falava que não existia Deus. Ele era um ateu, uma pessoa que não acreditava em Deus. E depois ele começou a acreditar. Ele foi curado da sua enfermidade e ele começou a acreditar em Deus. João Pedro ajudava pessoas que bebiam, pessoas que estavam na rua com situações muito difíceis. Mas uma vez tinha gente que não gostava ainda dele e jogaram uma pedra na cabeça dele. Quando ele passava numa casa, tentaram jogar um balde com água quente nele. Né? Algumas, mesmo as pessoas más, que faziam muitas coisas erradas, faziam isso. Depois de um tempo, João Pedro voltou lá para os seus pais. Ele falou: eu quero ser missionário agora de tempo todo. Eu vou lá para Ilhas Hébridas, um local onde que ninguém ouviu falar de Jesus. Só que lá era uma ilha canibal, tinha índios que comiam carne de gente. Imaginem só, ai que medo! Você já pensou comer carne de gente? E ele tinha casado e ele foi com a esposa, o barco estava quebrando, o mastro quebrou lá e ele depois conseguiu chegar lá na ilha. Graças a Deus. Foi lá, arrumou as coisas. Os índios, eles vinham as cobertas, os tecidos, as ferramentas e às vezes eles roubavam aquelas coisas. Um certo momento, os índios, eles conheceram aqueles índios ali, trocavam, pegavam um anzol, dava para o índio ajudava eles, e eles formaram até uma amizade. Não chegaram a comer o João Pedro. Depois ele ouviu alguns barulhos e foi para outro lugar, uma outra tribo que estava fazendo lá um barulho. Eles estavam brigando muito. E ele foi lá e falou com eles para eles pararem de brigar. E o cacique falou: tudo bem, a gente deixou eles lá. Mas teve alguns que não queriam saber de João Pedro e queriam matar João Pedro. Quando um índio foi lá tentar matar, ele também não conseguiu. Ele foi até lá, mas desistiu de matar João Pedro. Depois, aquelas tribos, eles estavam procurando, cavando lá, encontraram uma grande pedra, onde eles faziam sacrifícios, matavam pessoas em cima daquela pedra, e o sangue escorria, uma coisa terrível, né? E os índios, eles eram muito maus. Depois eles pegaram os índios maus. João Pedro, ele foi até eles, os índios maus, mordeu uma fruta e falou: tá aqui, ó, mordi essa fruta, faça com que o seu Deus me mate. Se o seu Deus me matar, tudo bem, né? Aí eu vou morrer. Mas se ele não matar, vocês vão ter que crer no meu Deus, que salvou da minha vida, da morte. E eles pegaram os índios, começaram a fazer um monte de feitiçaria lá com aquele pedaço de fruta que ele tinha mordido. Mas nada acontecia. Ele falou: na semana que vem isso vai acontecer. Depois, João Pedro estava curado, estava lá, normal. E eles começaram a acreditar em João Pedro. Só que ainda tinha alguns que ainda não queriam. E eles queriam lá matar João Pedro. Mas também nunca conseguiam acertar e matar o João Pedro. Sempre acontecia alguma coisa que eles não podiam. Uma vez foi uns missionários que chegaram nele e falaram assim: ó, a gente está precisando de comida aqui, você tem uma farinha? Eles foram levar, só que era uma tribo também, canibal, muito difícil. E eles foram lá com o barquinho deu uma naufragada, virou,
mas ele conseguiu chegar. Os outros índios voltaram, porque já estava de noite, e João Pedro falou, não, eu vou lá até o final. E foi lá, escorregou numa pedra para chegar até lá, mas chegou lá, conversou com as pessoas e voltou para a ilha. Eles ficaram admirados que ele conseguiu chegar até lá na ilha e ainda estava vivo. Nenhuma tribo, nem essa nem a outra tribo maltratavam eles. Ele conseguia, porque Deus estava no controle, Deus estava cuidando de João Pedro e ele confiava muito em Deus. E esse índio pegou e falou com o João Pedro, né? Falou assim com o João Pedro, apresentou ele para a tribo, falou: olha, esses aqui são os meus guerreiros e aqueles lá eles querem mal, deixa a gente ir lá acabar com eles. João Pedro falou: não, nada disso. Aí depois João Pedro foi embora e soube que aquele índio, aquele cacique, ele estava para morrer, estava doente. Ele foi até lá e aquele cacique, mesmo quase morrendo, colocou a faca na barriga do João Pedro. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Ele não conseguiu fazer isso. Chegaram, destruíram a casa de João Pedro. Nossa, que terrível! Por que João Pedro não vai para lá, não vai embora? Não, porque João Pedro entregou a vida para Jesus. Ele sabia que Deus tinha um chamado para a vida dele, mesmo que passasse por qualquer desafio, João Pedro estava preparado, confiando que Deus estava lá. Ele era muito corajoso, não porque ele era corajoso, mas porque Deus dava coragem para ele falar do amor de Deus para as pessoas. Às vezes você não tem coragem de falar de Jesus para o seu coleguinha na escola, mas Deus pode te dar coragem para você falar de amor de Deus para os seus colegas na sua escola. Quando eles estavam perseguindo João Pedro, um outro cacique de uma outra tribo falou que já era convertido, já era crente em Jesus, já tinha entregado seu coração a Jesus, falou: não, João Pedro, vamos ficar aqui e vamos orar, que Deus vai livrar a gente daqui. Ficaram lá. Depois ele falou: vamos ali naquela árvore, deixou ele lá. João Pedro falou depois que queria voltar para uma cidade para chamar mais missionários para ir para aquela região, para conseguir mais dinheiro para ajudar aquelas pessoas. Conseguiu, voltou, foi para uma outra tribo, ensinou aquela tribo a escrever. Eles estavam sem água, porque era uma ilha, só tinha água salgada, não tinha água para beber, só quando tinha chuva. Eles cavaram um poço e aquela tribo canibal falava assim: como que ele vai cavar a terra e vai sair água debaixo da terra, se Deus manda água do céu? Eles não sabiam que debaixo da terra tinha água. E eles passaram, quando eles viram que João Pedro encontrou água debaixo da terra e que eles tinham água para beber sempre, eles creram ali em João Pedro. E o cacique falou para todos ali que João Pedro, para adorar ao Deus de João Pedro, e começaram a jogar todos aqueles talismãs, aquelas coisas que eles tinham, aquelas estátuas que eles tinham. E João Pedro escreveu a Bíblia na língua daquela tribo, e eles podiam ter a Bíblia. E o cacique, eles ensinaram também aquela tribo a ler a Bíblia. Olha só como Deus transformou a vida daqueles índios que eram canibais, agressivos, violentos, né? Por meio da vida, da coragem, da fé de João Pedro que tinha em Jesus. Deus pode transformar a vida de muitas pessoas através da sua vida, se você entregar totalmente e confiar nele. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por aprender que em Ti podemos confiar. Ajude-me a falar de Jesus para os meus amigos, para todas as pessoas. Tira o meu medo. Me dê coragem. Porque eu quero que todos o conheçam e o amem do mesmo modo que eu te amo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Tchau, tchau.